Oi, pessoal! Esta é a última parte da aula sobre conceitos iniciais e apresentarei agora os conceitos de multicore e o futuro dos computadores. A estrutura dos sistemas multicore, eles são compostos por unidades de processamentos, essas CPUs, certo? Onde eu tenho uma composição do meu processador, do core, da parte principal do processador sendo implementada. A porção que executa as instruções em si vai ser exatamente esse core, vai ser composto pela unidade lógica aritmética, por uma unidade de controles e por registradores. Então, vocês podem ver aqui pela definição, onde aqui é um chip de processador normal, dentro desse chip, que é um chip multicore, com 8 cores aqui, dentro de cada um desses cores, o que eu tenho vai ser a unidade lógica aritmética, tá? As caches para armazenamento de informação e os registradores para guardar, certo? Então, eu tenho aquele core principal de execução de um processador, ok? O core, ele vai ser essa unidade de processamento individual de cada um dos chips e funcionalmente ele equivale à própria CPU, certo? Num sistema quando eu tenho uma CPU única. A diferença é que basicamente ele vai ser composto por núcleos de processadores, pela definição básica do que é um processador, certo? E a interconexão entre eles, tendo também a ideia da memória compartilhada entre esses cores. Tá? A unidade de processamento eles vão ser bem especializadas. O processador ele vai ser o pedaço físico de silício que contém um ou mais cores, certo? É por isso que a gente fala de um processador multi-core com X cores disponíveis, tá? E é o componente do computador que interpreta e executa todas as instruções. Ele sim, esse processador, ele vai possuir os cores, possuir a estrutura de cache também para acesso, como vocês conseguem ver nessa figura daqui, que é a representação do chip do processador. Ele também é conhecido como um processador multicore, quando possui múltipla possibilidade de cores, tá? A memória cache, ela vai ter várias camadas de cache entre o processador e a minha memória principal, certo? E essas caches, elas também vão ser em caches internas a cada um dos core e externas aos cores, mas dentro do processador, certo? Aqui, como vocês podem ver, dentro do core eu tenho a cache, certo? Instruções, mais de um nível, que é um exemplo do nível 1 e o nível 2 de cache. E eu também posso ter, também tenho na realidade, outro conjunto de cache que vai estar no nível do processador, que vai ser compartilhada entre os cores do chip do processamento, certo? E dentro da placa-mãe, além do processador, eu posso ter mais níveis de cache aqui, certo? Para a quantidade de cache disponibilizada, ele facilita ao tráfego de informações, diminui aquele gap que temos entre o poder de processamento e a capacidade de acesso da memória, tá? Então, melhora o desempenho do acesso às informações, consequentemente, melhora o desempenho do sistema como um todo. E o futuro? Como é que vai ser? O que é que teremos mais com relação a computadores, certo? O mercado da tecnologia trabalha ainda com transistores, certo? Vendo bem no passado, desde a utilização de válvulas, certo? Que é essa primeira aqui, na década de 50, na primeira geração dos computadores, passando para o uso dos transistores e os circuitos integrados e circuitos integrados mais largos e ultra largos que também utilizam o transistor. A grande diferença aqui é que o tamanho de implementação desse transistor ele diminuiu bastante, certo? Atualmente temos uma tecnologia de 9 nanômetros para desenvolvimento desses transistores, chegando com possibilidade já de 7 até 5, certo? Então, estamos diminuindo consideravelmente o tamanho desse transistor, que poderia ser algo físico com mais de 1 centímetro de tamanho, para algo na ordem da nanotecnologia, certo? E quando eu consigo diminuir essa quantidade, esse tamanho desse transistor, eu consigo, para a mesma área, aumentar a capacidade de armazenamento, a quantidade de transistores disponíveis numa mesma área. Isso faz com que o poder de processamento e com relação à memória, a quantidade de dados que pode ser armazenado,
aumente, mantendo a mesma área, tá? Mantendo a mesma área, eu também não tenho um aumento tão considerável com relação à capacidade de desempenho, ou seja, o quanto eu gasto com comunicação e eu reduzo custos também com relação a isso, certo? Aqui está uma ideia de como foi desde a década de 70 até 2012, mais ou menos, certo? A capacidade de uma DRAM com relação ao tamanho dela de armazenamento, que está intrinsecamente relacionado com o tamanho dos transistores que estão utilizados para o desenvolvimento desse tipo de memória. E a lei de Moore, que vocês já devem ter escutado falar algumas vezes, ela diz que o número de transistores e resistores em um chip ela dobra a cada 24 meses, certo? Só que estamos fazendo isso ocorreu realmente desde a década de 70 até há poucos anos, certo? Até mais ou menos essa década, onde realmente eu tenho dobrado o número de resistores a cada 24 meses, exatamente porque a minha tecnologia de implementação e de construção do transistor diminuiu consideravelmente. Porém, nos últimos anos, a partir da última década, isso tem começado a se estabilizar, porque o tamanho dos transistores não estão diminuindo com uma velocidade tão grande como eram antigamente, certo? Você perceber aqui, eu tinha de 2002 para 2004, eu diminuí em 50 nanômetros o tamanho do transistor, desculpa. Depois de mais 40 nanômetros, aí foi diminuindo, chegando agora a algo que está ficando na ordem até uns 5 nanômetros, tá? Então, saiu de 16 para 9, 9 para 7, 7 estudos e trabalhando para fazer com 5 nanômetros, certo? Então, está estabilizando, até porque eu estou chegando no limite da tecnologia dos transistores. Eu não tenho mais como diminuir tanto ele sem que haja interferências e problemas na confecção, certo? Então, será que estamos chegando ao final dessa lei de Moore? E se chegarmos a essa final, quais são as outras possibilidades para implementação, certo? Para continuarmos com esse avanço dos computadores. Se não vai ser na ordem dos transistores, será que vamos para um outro tipo de tecnologia que vai superar, que vai ficar no lugar dos transistores para trabalho? Qual seria? O que é que vocês acham sobre isso? Aproveitem e compartilhem conosco como vocês acreditam que será o futuro dos computadores, escrevendo sobre isso no fórum específico e trocando ideias com toda a turma, tá? Com isso a gente finaliza essa primeira parte de conceitos iniciais. Até a próxima. Tchauzinho.